Fala galera! Olha, quase derrubei o microfone. Tá vendo? Porque eu não posso abrir esse programa porque já começa dando ruim, entendeu? Mas fala galera! Falando sério agora, estamos de volta aqui com Pode Isso, galera. Aquele pod que você gosta de ouvir, seja lá da qual cidade que você tá, porque o moço da cidade ele aparece daqui a pouco para falar o nome das cidades. E aí quem vai ter que lutar, como sempre, é o nosso editor. Mas você que esteja aí em alguma dessas cidades que ele vai dizer, esteja ouvindo a gente agora, voltando da sua casa, voltando do trabalho, voltando da academia, tá no sofá, tá à toa, para tudo que você tá fazendo, liga no YouTube, liga seu Spotify, não sei em qual streaming você está, mas para um pouquinho e escuta a gente, porque hoje a gente vai ter um episódio muito especial, com uma convidada muito especial, que é ela, só de estar aqui hoje e ser casada com uma pessoa também, ela já tem assim assento privilegiado para o céu. Ela vai poder sentar ao lado de quem ela quiser no céu. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, em breve vocês vão saber quem é a nossa convidada de hoje, não é mesmo, Andy? É isso mesmo, Tom. Importantíssimo a gente seguir esse roteiro dessa forma, porque É mesmo, é? nós seguimos o que aqui? Dificuldades, né? Todo mundo passa por dificuldade no mundo corporativo, na vida, entendeu? E hoje não vai ser diferente. E a nossa convidada, ela vai citar um assunto assim, um tema importantíssimo que as pessoas precisam saber. Só que antes da gente tratar esse assunto, eu quero passar para o Vitor, porque ele vai nos dizer aquelas coisas importantes antes de todo mundo se apresentar, tá? Exatamente, gente. Muito bom estar aqui. Hoje a gente vai falar bastante sobre maternidade no trabalho, né? Então é um tema super importante e muita gente deixa de lado ou interpreta diferente. Então acho que hoje vai ser um assunto onde a gente vai falar sobre todas as polêmicas, todas as coisas que precisam ser ditas. Então hoje a gente vai quebrar vários tabus aqui junto com a nossa convidada, que a gente adora, né? Não preciso falar nada, que a gente ama muito essa convidada, certo? Mas eu deixo para a gente falar depois das apresentações. Vai lá, Tom. Bom, para você que não me conhece, que não sabe quem sou eu, dá um Google, porque hoje eu não estou a fim de me apresentar. Brincadeiras à parte. Mas é sério, se você dá um, meu nome tá lá, não fui eu que coloquei, tá? Faz parte. Mas, para você que não me conhece, sou especialista de RH, falo também sobre temas de diversidade e especialista em HRBP. Se você não me conhece, não me segue, abre o LinkedIn, coloca meu nome e segue a gente lá e acompanha. Quem sabe você, em breve, pode estar aqui falando com a gente. Me adiciona no LinkedIn e manda aquela mensagem. E é um assunto que você gostaria de ouvir aqui conosco, não é mesmo? Agora eu chamo o Andy para se apresentar. É isso mesmo, galerinha. Um assunto importantíssimo. Para você que não me conhece, meu nome é o Anderson. Exatamente. Cara, isso aqui tá ficando incrível. Só tô preocupado com uma situação que aconteceu. Eu comprei um Funko Pop do Flash e ele tá fazendo um barulhinho estranho quando eu aperto o botãozinho aqui atrás. Olha só. Of the king, the power, the man, the bastard. É isso, mas conto com a presença de vocês aqui nesse vídeo. Não esquece de já dar aquele like. Se você é novo, se inscreve aqui nesse podcast, porque, ó, tá o fino do graveto, entendeu? Vitor, você tá por aí, meu amigo? Eu tô por aqui, eu tô por aqui. Muito bom estar de volta aqui. Para você que não me conhece ainda, eu sou o Vitor, também trabalho na área de recursos humanos, sou gerente de RH na Bracel. Também sou o boneco de ação que luta pelo RH de alta performance. Então acompanhe bastante. Eu faço vários bonequinhos de IA e eu acho mó legal. Se você não gosta, desculpa por isso, mas eu acho legal. E eu gostaria de dar o quê? Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está na cidade de Salvador, Recife, Manaus, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, São Luís, Fortaleza, Florianópolis e também para a linda cidade de Olinda. Bom demais estar aqui. E agora, sem mais delongas, a gente vai chamar a nossa convidada depois da introdução. Solta aí.
É isso aí, galera. Introdução feita. Agora vamos chamar a nossa convidada aqui. Ela que tem mais de 10 anos de carreira trabalhando na área de recursos humanos. Ela que é formada em administração de empresas por uma universidade muito legal, da qual eu gosto bastante. Ela que também é pós-graduada em gestão de pessoas por essa mesma universidade que eu gosto bastante. E não é porque estudamos junto, tá bom? Ela que também é mãe de uma filha maravilhosa, linda, uma bebê que é demais, que a gente gosta muito, e é casada com um dos profissionais de RH mais reconhecidos no mundo, que é este que vos fala. Então, com vocês, Ananda, seja muito bem-vinda ao Pode Isso, galera. Oi, gente, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Sou a Ananda e obrigada pelo espaço e pelo convite. E sim, sou esposa deste serzinho aqui que vos fala e que toda vez fala que é o super RH, né? E é isso aí mesmo, ele é mesmo. Para a gente poder começar esse podcast de uma forma incrível, impressionante, primeiro é importante dizer que a maternidade não é um assunto destinado apenas para mamães e também não é, né, só para o papai dizer, mas é uma forma de amor que você recebe. Às vezes vem de uma avó, de um tio, de um irmão, de um primo, do vizinho. Irmão, o amor, ele tá aqui ó, no ar. Ele é lindo de se viver. Mas no seu caso, Ananda, eu quero que você nos diga quando você descobriu que estava grávida e durante a gestação, como foi lidar com esse fenômeno? Como foi lidar com o seu trabalho também? Nossa, boa pergunta, assim. Eu acho que são duas experiências diferentes, mas que no final elas se unem, assim. Eu acho que tem a experiência do estar grávida. Para mim foi a primeira vez, né? A primeira gravidez. Então, sabe aquele friozinho na barriga de quando você tem 15 anos de idade e você não quer engravidar? E eu já tinha 30, mas a sensação foi, caramba, como que eu vou contar isso pra minha mãe, assim? E que sensação estranha. Então, eu tava muito feliz, obviamente, a gente ficou super emocionado, mas muito com esse frio na barriga de, cara, não caiu a ficha, realmente aconteceu, apesar de ser uma coisa que foi muito planejada e esperada pela gente. Então, foi um processo meu, assim, pessoal, de entender a gravidez, né? Porque eu acho que é uma bomba de hormônios, né? Quando a gente fala fisiologicamente e também emocionalmente, é muito diferente, assim, de onde a gente começa a se ver num novo lugar na vida, assim, como um todo, né? Na nossa vida como um todo. E tem depois a segunda parte, que é passado essa onda de emoção, de você entender que isso está acontecendo, entender agora, né, realmente que está tudo bem e que a gente vai para essa nova fase, olhar isso dentro do trabalho. Aí é uma segunda etapa dentro desse processo, que para mim não foi uma etapa fácil, infelizmente. Eu gostaria de hoje ter uma experiência de falar assim, não, foi super tranquilo, foi muito feliz, muito alegre. Sim, ela se tornou, porque para mim eu não queria que fosse um momento ruim, mas vem toda aquela preocupação de, poxa, e o trabalho? Né? Por mais que eu soubesse que aquilo não ia mudar nada, porque realmente não muda, né? Para mim, meu trabalho continua sendo meu trabalho. A gravidez ela não vem para ser algo ruim, ela vem para ser algo bom, porque você também se torna um profissional muito melhor depois que você se torna pai ou se torna mãe, né? No meu caso, mas o processo de como eu vou contar isso, como as pessoas vão me ver, qual é o impacto disso, conhecendo e sabendo de tudo que acontece dentro desse universo, foi algo bem, bem desafiador, assim. E que eu falo que eu, no meu caso, na minha experiência, eu só fui, de fato, ter um momento de me sentir tranquila quando eu retornei ao trabalho e vi que estava tudo bem e as coisas fluíram e seguiram. Mas até então foi um processo, tanto no pré, no pós, durante e um pouquinho no pós, super desafiador, assim. De me conectar e de, principalmente, entender como seria, né? Frente a todos os, não sei, talvez expectativas ou experiências que a gente vê, né? De relatos que muitas vezes nem são nossos, mas que podem pesar e pesaram muito nesse processo como um todo. Acho que tem bastantes dados sobre isso no mercado, né? Eu até tenho uma pesquisa que eu li faz um tempo atrás, que eu usei no material que eu criei, que, se eu não me engano, 24% das mulheres que têm filhos ganham menos do que mulheres que não têm filhos, né? E também fora o índice altíssimo de
pessoas que nem conseguem se recolocar depois da maternidade no mercado de trabalho, né? Mas quando você se tornou mãe, Nanda, quais foram os maiores desafios aí que você encontrou no trabalho e como que você conseguiu lidar com isso no dia a dia, né? Tendo em vista que a gente sabe que tem muitos desses marcadores no mercado de trabalho. Bom, acho que assim, durante a gestação teve um desafio no sentido de já me preparar minha rede de apoio, me preparar emocionalmente também para passar por aquilo e principalmente no ambiente de trabalho em certificar que as pessoas estavam recebendo as mensagens certas sobre a minha gravidez, porque uma das principais coisas que acontece, né, quando a gente traz a gravidez dentro do ambiente de trabalho é aquele questionamento. E aí? Você vai continuar? Então eu escutei muito isso. Você vai continuar? Você vai voltar? Você vai estar aqui? Tipo, você vai querer continuar? E são respostas que a gente não tem. A gente tem aquele momento atual, então como profissional eu não me via. Me tornar mãe não significava que eu não continuaria a minha vida profissional, mas eu não sei. Eu não sei se o meu filho vai vir com alguma condição que talvez faça eu ter que me afastar do trabalho, ou eu também passe por algum problema na gestação, né? Porque tem essa parte também que a gente não sabe, a gente não consegue ter uma previsibilidade. Então teve um pouco desse desafio, assim, de como eu me conecto, como eu mostro para as pessoas e me comunico da melhor forma. Então eu tentei ser muito transparente para o máximo de pessoas possíveis durante todo o processo da gestação sobre qual era o meu posicionamento e a minha forma de pensar, o que seriam os gatilhos que poderiam me levar a não continuar minha carreira profissional e o que seriam os gatilhos que me moviam até então a continuar e como eu via esses planos. E depois, de fato, de me tornar mãe e retornar ao mercado, principalmente ali depois da licença maternidade, acho que tem um processo muito forte de reconexão, assim. Quando a gente se torna mãe, a gente se reconecta com a gente mesma. É um processo de você não se auto-identificar, assim. A Ananda antes de ser mãe não é a Ananda depois de ser mãe. Então teve muito desse processo que ele ocorre meio que simultaneamente, assim, não é uma coisa isolada, né? Eu termino aqui e aí eu inicio. Depois da licença eu já tô plena. Não, ele acontece, né? Esse processo do puerpério, né, que a gente fala tanto, que é essa reconexão justamente da mulher com ela mesma, com a família, né? No caso, com o marido, com toda a estrutura familiar, ela pode muitas vezes durar mais de 2 anos, né? Muita gente fala ali dos 90 dias, mas não é, ele pode ser 2 anos ou até mais, dependendo da mulher, né? E no meu caso, ele foi um pouco durante um período após os 3 meses, que então até eu retornar de licença maternidade. E aí teve alguns desafios, assim, o desafio de equilibrar os pratinhos, então como que eu equilibrava os pratinhos, né, de todas as responsabilidades que eu tinha, principalmente mentalmente, entre como que eu me conectava em estar no trabalho plenamente, que antes era a minha única, vamos dizer assim, preocupação quando eu estava ali, e agora tem a preocupação da minha filha, que estava em casa, né, que eu queria estar perto, que tem as necessidades dela, por ser tão pequenininha, em que eu precisava estar muito presente. Então, esse processo, assim, de deixar, né, de estar ali e entender que eu não tinha que sentir culpa por aquilo, de que o que eu estava fazendo também no trabalho ia ser tão bom para ela e tão bom para mim e estava tudo bem. Então, tem o processo de entender onde eu estou, entender que não tem culpa naquilo, de deixar da saudade. Tem o processo também de fato, entender o ambiente no qual você voltou, né? Dependendo, hoje eu tive a sorte, o privilégio de ter uma maternidade estendida, então de não serem só 4 meses de licença, de serem 6, na verdade se tornou 7, né, no fim do dia. Então são 7 meses longe daquele ambiente, 7 meses que você não acompanhou as mudanças organizacionais que aconteceram, e a gente sabe o quanto as coisas andam muito rápido. Então, se encontrar num cenário novo, pessoas novas, estruturas novas, o seu papel e responsabilidade também novo, né, de uma certa forma. Então, entender esse ambiente e, ao mesmo tempo, também preparar muito uma rede de apoio que conseguisse me suportar durante esse processo. Então, acho que esses são alguns dos desafios, acho que tem muitos mais, mas talvez os principais que eu, pessoalmente, passei nesse meu retorno, né, pós-maternidade. Então, acho que esses foram os desafios. E a gente fala muito sobre essa rede de apoio, né? Então, muitas pessoas acabam questionando e até mesmo querendo entender.
E a rede de apoio não é só o seu parceiro, tem a sua família, tem alguns amigos também no meio que já passaram por isso. Então, é interessante a gente ter essas pessoas à nossa volta para entender melhor como que a gente pode lidar essa situação da forma mais leve e passível possível. Mas claro que a gente sabe que o pai ele tem um papel muito importante, né, nessa trajetória, não só no pós, mas no pré. Então tem toda essa preparação ali nesse trajeto. E aí eu quero saber, né? Eu posso ele chamá-lo de parceiro, mas como que o Vitor ele te ajudou nesse equilíbrio entre maternidade e trabalho? Como que trouxe essa diferença para você e esse equilíbrio de uma forma positiva para você? Não, assim, rede de apoio é tudo. E eu acho que muitas vezes, né, muita gente julga as mães quando elas têm rede de apoio, né? Então muitas pessoas julgam, às vezes, quando as pessoas têm babá, ou quando os avós estão ali presentes. E eu acho que a gente tem que tirar esse lugar de julgamento. Eu acho que privilégio é poder ter uma rede de apoio. Eu não me veria hoje aqui, tendo tempo de estar aqui com vocês, se eu não tivesse uma rede de apoio incrível, se eu não pudesse contar com a babá que nos ajuda aqui em casa, se eu não pudesse contar com quem me ajuda até a cuidar da casa, com outras tantas pessoas, né, que eu tenho hoje como rede de apoio da nossa família também, que são incríveis, amigos também incríveis, então isso é muito bom. E o papel do pai é fundamental. Uma coisa que é super importante pai não é rede de apoio. Assim, eu acho que ele acaba sendo indiretamente para muitas pessoas, mas ele não é. Ele é pai, né? Ele simplesmente está exercendo o papel dele ali como eu estou exercendo o meu papel de mãe. Eu acho que, falando aqui especificamente, né, da nossa situação, foi muito o que aconteceu. Assim, o Vi, ele foi pai desde o início, assim, desde o momento que ele soube, durante todo esse processo de pré-gestação, que para mim foi muito, muito, muito essencial ter ele ali junto comigo, principalmente por todas as questões que eu também estava vivendo em relação ao trabalho, enfim, tudo que eu tive que passar nesse processo, e na volta, e no retorno também, assim, né? A partir do momento que a gente tá ali, né, com o nenenzinho, de fato, assumindo esse papel, que daí não é mais dentro de você, você carregando, é de fato a pessoa com as necessidades dela, né, e a nossa neném entende as necessidades dela, ele fazendo o papel de pai em todas as esferas, na esfera do cuidado com ela, de assumir as responsabilidades, e ao mesmo tempo com a gente, assim, comigo, né? Um cuidado muito, muito especial. Então eu falo que de todas as fases que a gente já viveu na nossa relação, né? Já são 11 anos, 11 anos juntos. Essa foi a fase talvez mais marcante, assim, para mim, mais especial, assim, de eu ver o quanto ele realmente me amava e cuidava de mim e pôde cuidar da nossa filha. Então acho que muda muito, sabe? Ter o papel pleno dele ali é o que fez muita diferença para eu passar pelo meu puerpério, para eu poder retornar ao trabalho, enfim, tá hoje no momento profissional que eu tô, assim. Então, não tenho nada a falar de negativo em relação a essa parte. Eu falo que eu sou muito privilegiada, assim, eu tive muita sorte em tudo, desde a rede de apoio até o meu parceiro e o pai da nossa filha. Então, não puxando saco aqui, tá? Tô falando a real, que eu falo para todo mundo mesmo. É isso, galerinha. O episódio encerra por hoje. Não queremos chorar, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Não chora. Ai, gente, eu não sei nem mais o que eu falo agora, porque me desmontou essa fala agora, mas é importante dizer que eu acho que assim, tem muitos pais que nos ouvem também, e eu acho que esse é um ponto importante que a Ananda traz de muitas vezes a gente fica nessa questão de o pai é a figura masculina, protetora, provedora e tudo mais, que é às vezes como a gente foi criado e tudo mais. Acho que a gente tem um papel, tem uma responsabilidade, tá? Independente de qual relação nós temos e tudo mais, a gente sempre vai ter uma figura, duas figuras, três figuras ali envolvidas dentro desse processo, cada um com seu papel e sua responsabilidade. Mas acho que hoje, com a mudança da geração, a gente tem quebrado um pouco mais essa casca, entendendo que dentro deste papel de pai, a gente também tem que viver cada momento juntos, tá? Então, realmente, participem bastante. Então, assim, troca fralda, dá banho, diga te amo, sabe? Então, assim, participa bastante, porque eu acho que isso cria uma conexão muito importante, né? Antigamente era não poderia fazer, porque esse é o trabalho da mãe. O meu trabalho é trabalhar e trazer dinheiro para casa, trazer o pão e tudo mais.
Acho que isso mudou, né? Então, hoje em dia, não o trabalho de prover é dos dois e o trabalho de criar também é dos dois. Então, acho que isso é importante também trazer. E fica o meu convite. Você que é pai ou você que ainda não é pai, quer ser, participe. Tá? Eu acho que isso é muito importante porque facilita um processo que já é muito difícil e você não vai se arrepender. Você vai criando memória, você vai se desenvolvendo como ser humano, você vai ressignificando muita coisa na sua vida. Então, é importante estar perto e tudo mais. E hoje eu brinco, né? Eu acho que nem 2 semanas aí que a Nanda me falou assim: olha, quero você volta, porque eu tenho que fazer uma reunião. Não sei, eu, na hora, assim, pode deixar que eu tô voltando. Eu consegui remanejar minha agenda e tudo mais. Assim, se a gente pegasse algumas décadas para trás, seria impossível. Falando assim, não, eu tô trabalhando, você que tem que se virar com a criança. E não, assim, minha filha está em primeiro lugar. Se elas precisam de mim, eu estarei aqui, né? Então acho que isso é super importante também. E pegando esse gancho, eu acho que assim, Ananda, a gente queria ouvir. É tão estranho te chamar de Ananda. Tá bem esquisito, mas manteremos a postura profissional aqui. Tá sabendo legal. Dentro dessa cobrança, a gente sabe que existe uma cobrança sua e da sociedade do quanto você tem que entregar no papel de mãe ali, dedicado 100% e tudo mais, da criação e tudo mais. E também tem uma cobrança no seu trabalho, né? Onde assim, ok, que legal, você é mãe, bacana, mas e aí, você vai entregar? Precisamos disso para ontem? Como é que é seu dia a dia? Eu queria te ouvir, o que que você acha que para as empresas, o que que funcionou, não funcionou, o que que é o ideal que as empresas façam para tornar esse processo um pouco mais fácil, né, de acolhimento para quem está voltando, para quem está na gestação e assim por diante? Eu não sei se já existe uma empresa que faça tudo perfeito, porque eu acho que não depende só da empresa, né? A gente tem, óbvio que, um aspecto cultural, quando a empresa consegue ter algumas ferramentas que incentivem e tragam mais segurança, vamos dizer assim, dentro desse processo, eu acho que ele consegue ser muito mais leve e muito mais sadio, assim, para os dois lados, tanto para a mulher quanto para a própria empresa que vai receber esse profissional depois, ou tá com esse profissional passando por esse processo. Mas eu acho que também tem algo um pouco mais profundo, assim, que passa por uma educação generalizada, né? Que todos nós recebemos nas nossas esferas pessoais ali, de valores e cultura, que também influenciam, né, dentro disso. Então, eu acho que é super desafiador falar sobre, mas acho que tem prática sim. Eu acho que desde coisas pequenas, como um letramento para uma liderança, poder receber desde o momento da notícia, né, que aquela mulher está grávida, até durante o processo de gestação, ou recebê-la também no pós-gestação, né? Então, saber lidar com esse processo, saber se comunicar durante esse processo, eu acho que é super essencial. Então, é uma coisa muito básica, né? Se a gente for pensar, mas eu acho que super necessária. Até culturas que abraçam isso de fato, então, em que você tem um ambiente aberto para poder falar sobre a gestação, poder falar sobre os desafios da parentalidade como um todo, e aí não só com as mães, mas com os pais também, né? A gente também tem esse outro lado. A gente tá falando aqui, né? Graças a Deus, somos os dois, tivemos a nossa filha, ambos estamos aqui, mas a gente pode ter outras situações, né? Em que a gente vai ter só a mãe ali, que ela vai virar uma mãe solo, ou um pai solo, ou até processos como de adoção, né? Que você também está tendo, então, que são super complexos, né? Então, difíceis ou desafiadores quanto o próprio processo que eu passei de gestação. Então, eu acho que você tem um espaço aberto para poder falar sobre esse tema, com fóruns, né? Ou até com um canal, pelo menos, de ajuda, acho que já são ferramentas super legais. Ferramentas de apoio, então você saber que você tem desde um programa de licença maternidade estendida, porque, gente, 4 meses passa voando, assim, ainda que sorte, por um lado, que temos uma legislação, por mais que a CLT seja tão criticada, né? Vamos entrar num tema polêmico, a gente ainda tem esse lado, né? Aqui no Brasil a gente tem 4 meses de licença, tem a cobertura lá de INSS, a gente sabe que a gente vai receber um salário maternidade durante esse processo, então minimamente você sabe que você está coberta, né? Dentro da CLT, mas a gente sabe que tem muitos outros países ou situações em que você não tem nem o mínimo disso, então saber que você tem essa ferramenta e quando ela evolui, por exemplo, para uma licença maternidade estendida, em que você consiga ter uma flexibilidade maior de 6, 7, 8 meses de licença, poxa, que bacana isso para as mães, né? Quanto também para os pais, que hoje em dia tem programas aí, empresas que fazem até
6 meses de licença também para os pais, né? Também em casos de adoção. Então, pô, que legal poder ver isso acontecendo. Então, acho que também seria uma ferramenta ideal. Queria que todas as empresas e que isso fosse uma prática comum, porque passa muito rápido, assim. 6 meses é um piscar de olhos, você olha e fala, caramba, já foi, tipo, estou aqui de novo, 6 meses depois. Até também, por exemplo, você poder ter benefícios complementares que te façam ter uma rede de apoio também melhor. Então, por exemplo, um auxílio maternidade, um auxílio paternidade, né, de você poder saber que você pode, às vezes, pagar uma babá, ou que você pode pagar uma escolinha melhor para poder colocar o seu filho durante o momento que você está trabalhando e poder ter uma dedicação diferente no trabalho. Acho que são pequenas coisas que quando a gente junta tudo isso, se uma empresa consegue abranger esse todo, a gente consegue trazer um ambiente, tanto no momento do anúncio, durante a gestação e principalmente no pós, muito mais acolhedor e que facilite. Não significa que o processo vai ser mais fácil, que o desafio vai ser menor, mas ele vai facilitar e vai tornar muito mais leve para quem está passando pelo processo. E principalmente, acho que acima de tudo, assim, se eu fosse falar uma coisa, é segurança. É você ter a segurança de que você não vai ser julgado ou minimizado, ou talvez até... Como fala, gente, a palavra? Me deu branco agora. A few moments later. Não levado a sério, enfim, pelo processo de gravidez, assim, de que você vai ser prejudicado por esse processo. Então, ter a segurança de que você continua sendo visto no ambiente profissional por aquilo que você entrega como profissional e não pela questão da maternidade ou da paternidade, eu acho que é o principal, assim, que daí passa realmente por uma questão cultural ali, de liderança, valores, enfim, cultura da empresa. Então, acho que esses são alguns exemplos de ferramentas e processos que ajudam muito e que eu acho que se uma empresa consegue abranger o todo, a gente tem um ambiente ideal, o mais próximo do ideal. O mundo seria maravilhoso se as empresas levassem diversidade a sério, não é mesmo? A gente já tem dados que provam isso, mas tudo bem, não vamos discutir sobre isso, porque, né, a gente está em 2025, a gente achava que a gente estaria com carros voando em 2025, mas a gente está ainda discutindo coisas banais. E parabéns pra gente. A gente está vendo o quê? Uma pessoa fazendo um parto de um bebê reborn em pleno 2025. Esse foi um momento de desabafo. Mas tudo bem. R pra não chorar. Por favor, o Anthony vai ter que dar um jeito de pôr esse vídeo aqui do parto do bebê reborn. Não. Ele vai ter que pôr para você que não viu essa atrocidade. Mas voltando aqui, Amanda, queria saber qual foi a maior surpresa quando você voltou ao trabalho. Eu acho que tem vários desafios, vários anseios, né? Questões psicológicas também que mexem com a gente. E qual foi a maior surpresa e o que você achou que poderia ter sido difícil, mas na verdade acabou saindo mais tranquilo do que você imaginava? Na minha situação específica que eu passei, né, durante o meu retorno, acho que eu fiquei surpresa um pouco com a receptividade no meu pós-gravidez, então eu estava bem receosa de como seria. E eu acho que a receptividade, apesar de eu não ter tido problemas, assim, ninguém falou, ai, não, você não vai estar aqui quando retornar, mas eu acho que, de fato, foi algo que me surpreendeu positivamente, apesar de que eu não deveria, né, tá me surpreendendo por isso, mas, enfim, dado o cenário, foi algo. Mas eu acho que, principalmente, pra mim, que eu acho que é uma coisa que muitas das mães ficam, que é o... Como que vai ser estar longe da minha bebê, assim, tipo, ficar tantas horas longe, principalmente eu que voltei na época no esquema híbrido, então eu tinha idas presenciais e eu não morava ainda aqui em São Paulo, tinha recém-mudado, né? Então ainda estava me adaptando e tudo mais. Então, ficar ali um período de 8 horas longe, sem contato, tendo que olhar à distância, passando por uma outra pessoa, né, na nossa rede de apoio cuidando, e eu tendo que estar ali. Então, esse sentimento, eu acho que foi uma surpresa, porque eu achei que eu ia ficar muito pior, talvez, com esse processo. E foi um momento, assim, que muitas mães não falam, isso é uma parte meio nebulosa da maternidade, mas foi um momento que eu me senti também muito bem, assim.
eu tava triste em deixar minha filha, então eu tava com o coração na mão em saber como que ela ia ficar sem a minha presença ali, né? Sem poder estar ali, acalentar ela em todos os momentos que ela queria o meu colo, enfim, e precisava de mim. Mas, por outro lado, foi um momento em que eu comecei a me reconectar também, de fato, comigo mesma, de ter esse espaço, assim, esse espaço de a minha vida profissional voltou, eu também faço sentido aqui, e o quão bom é ter também essa parte da minha rotina, assim. Então, isso foi uma surpresa boa, apesar de um momento que você fica muito dividida, assim, foi surpreendente para mim ver como que eu passei e encarei esse processo, assim, melhor do que eu achava. Tava com expectativas bem piores, porque sempre todo mundo pinta muito dentro da maternidade como, meu Deus, você vai morrer quando você deixar seu filho, ou quando você tiver que trabalhar, isso vai ser horrível, e você tem que se sentir culpada. E eu me senti um pouco, porque eu me senti culpada por não estar me sentindo culpada de estar ali trabalhando. Então, é um ponto, assim, que foi surpreendente passar e viver isso na pele. E, Nanda, qual seria a principal dica que você deixa para as mamães que estão vivendo esse momento, mamães, papais, todo mundo que esteja vivendo esse momento aí no trabalho? Primeiro de tudo confie em você mesmo, assim, esse é seu processo, é seu momento, você não vai passar necessariamente por isso novamente, infelizmente não tem como a gente garantir, né, que a gente pode passar por um processo de gravidez novamente, independente de qual é a via, né, que a gente vai se tornar pai ou vai se tornar mãe, aquela vez ela é única com aquela criança, então acho que você poder estar plenamente dentro desse processo, confiando nele e confiando em si mesma, de que vai dar tudo certo e que você vai ser o melhor pai ou mãe possível, acho que é o mais importante, assim, que sim, existe muita coisa, existem modelos que a gente pode olhar, existem muito conteúdo, acho que esse é um desafio super grande, né? Tem muito conteúdo hoje, tanto do lado positivo quanto do lado negativo da maternidade, né, como um todo. E acho legal, que bom que a gente tem acesso a isso facilmente, mas a gente aprende a ser pai e mãe muitas vezes no processo, assim, passando por isso. Eu acho que é bom consumir, mas não é bom a gente se moldar frente a esses conteúdos. Então, confie no seu instinto também, assim, durante todo esse processo de o que você acha certo ou não em relação ao que você deve fazer. E muito de ter uma rede de apoio e principalmente, no caso, se você escolhe passar pelo processo de maternidade, né, ou paternidade com o seu parceiro ou parceira, que você, de fato, tem alguém que você considera muito especial e muito de confiança dentro desse processo. Então, graças a Deus, eu mesma pude ter uma rede de apoio, tenho uma rede de apoio incrível e um parceiro incrível também. Então, eu acho que são coisas, assim, super essenciais e que são dicas preciosas, né? Não duvide de você e cada maternidade é única. Essa é outra dica super legal para quem é mãe ou pai, tá se tornando mãe ou pai recente, não existe maternidade igual, assim. Existem coisas legais, boas práticas, mas a minha maternidade é única, ninguém vai saber como é ser mãe da minha filhinha, assim como a paternidade do Vi é única, e temos experiências e visões diferentes dentro desse processo, apesar, né, de termos feito juntos, e das outras mães são outras experiências, e a gente está aqui para trocar e somar, e não para julgar, assim. Então, acho que essa é uma mensagem final, assim, sobre maternidade e paternidade aí para todo mundo. Muito bom. E aí, com isso, a gente vai encerrando o episódio de Alô, João hoje. Kleber! João Eita, Kleber, João Kleber! lá vem. Para tudo aí! Para! Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Aliás, falando em banda que não é assim que toca, tem uma notícia especial pra você. Acabou de sair no Cidade Alerta um gatinho chamado Molart, exatamente, primo de Mozart. Ele postou um videozinho dele tocando o piano com as duas patinhas dele e o vídeo bateu mais de 10 milhões. É isso mesmo, mas a notícia aqui que eu tenho pra dar é que hoje tem bate-bola com o casal. E a gente vai com a história aqui, com as perguntinhas. A gente vai trocar muito rápido aqui, tá, galera? Pergunta da Nanda, pergunta do Vitor.
fazer uma pergunta aleatória. Quem responder primeiro ganha 2 pontos e a gente vai sair com uma estrelinha no final do episódio, tá certo? Bora ver quem ganha. O casal é competitivo, hein? Qual o desafio de ser mãe e trabalhar? Desafio de ser mãe e trabalhar, equilibrar os pratos. Vitor, eu quero saber de você, cara. Assim, você precisa defender agora. Que a gente tem uma lei que não serve pra nada. CLT ali, 473, artigo número 3, que diz um monte de coisa lá aleatória e não serve pra nada. Mas você acha que a paternidade deveria ser mais valorizada? Acho que mais valorizada, acho que sim, a gente deveria repensar bastante sobre o modelo da paternidade. Eu acho que o jeito que é feito hoje, né, até pela quantidade de dias e tudo mais, a gente subestima o papel do pai nesse sentido e a gente, indiretamente ou diretamente, deposita sobre a mãe toda a responsabilidade de estar ali vivendo esse processo. Lógico que tem alguns parâmetros biológicos que fazem com que isso seja necessário, a gente vai falar de amamentação e tudo mais, um monte de outras coisas, mas sim, eu acho que a parentalidade também do ponto de vista do pai, ela precisa ser, acho que não só do ponto de vista legal, mas dos próprios pais também, de entenderem como viver esse momento da melhor forma e assim por diante, e de realmente participar, fazer parte, estar no dia a dia, fazer parte da educação e fazer o que tem que ser feito. Que coisa mais linda! E seguindo essa linha, Nanda, você acha que a licença maternidade deveria ser maior, visto que a licença paternidade ela é muito curta? Que deselegante. Poxa, é uma pergunta difícil de responder, assim, seria o tempo ideal de uma licença maternidade? Não sei, eu acho que, assim, pela minha experiência pessoal, eu acho que talvez 1 ano, mas é um tema muito polêmico quando a gente olha dentro do ambiente de trabalho, né? Mas eu acho que 1 ano seria o mundo ideal. Você poder estar no primeiro ano, que são os grandes primeiros marcos ali do seu neném junto, né? Poder fazer, por exemplo, um processo de amamentação integral durante esse período, acho que seria ideal. Mas acho que a gente já evoluiu muito com o fato de ter a licença maternidade estendida, né? Mas mundo ideal, 1 ano. Polêmico, mas 1 ano. Estou lascado! E agora, Vitor, né? A gente pergunta aqui o que mais te surpreendeu ao ser pai e ter que trabalhar, né? Ter que dividir essas duas funções agora. Eu acho que primeiro, é muito maluco que você sai de manhã e volta à noite e aconteceu um monte de coisa, né? Então, assim, ela aprendeu uma coisa diferente, ela aprendeu a se expressar, ela aprendeu a rir. Então, e é muito rápido, né? Eu digo ela porque é a minha filha. Então, acho que, assim, a mudança ela é muito constante, muito rápida, e eu acho que o fuso horário ele muda muito, né? Então, assim, a Lena não sabia que eu ia ter que trabalhar de manhã e que eu preciso dormir à noite, né? Então, acho que tem várias coisas assim. Eu acho que o que surpreende é essa diferença de fuso horário e vamos dizer assim, a dinâmica do casal ela é diferente também, né? Porque pensa que assim, eu vou chegar atrás, cansado do meu trabalho. Na época eu trabalhava ainda no Mercado Livre, a gente viajava bastante, né? Então o Tom também estava nessa época junto. Então tinha um deslocamento grande ali de Araçariguama para Jundiaí, tem um cansaço. Mas a Nanda também estava exausta, porque uma bebê também dá trabalho ao longo do dia. Então acho que tem uma dinâmica nossa de eu tô cansado, você também tá, então vamos descansar junto, como é que eu te ajudo, como é que você me ajuda. E ao mesmo tempo uma saudade maluca de querer chegar em casa e poder pegar no colo. Às vezes eu vinha muito rápido, eu tentava até sair um pouquinho mais cedo para chegar antes do horário dela dormir, para poder pegar um pouquinho no colo. Então acho que tem eu vou dizer assim, quando eu voltei foi bem difícil, porque você está acostumado de estar todo dia, e aí quando você sai um período grande do dia, aí você fica louco, porque você quer voltar e ela tem que dormir. Então acho que eu diria essas pequenas surpresas que eu tive. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Bom demais. E Nanda, a gente tem mais 2, 3 perguntinhas aqui, mas eu queria entender com você, tá? Logo menos eu pretendo aí ser pai também, e eu mexo muito com planilha hoje. Mas eu queria saber o que é mais difícil. Entender uma planilha de Excel ou entender o choro do bebê, o que significa? O choro do bebê. Depois você aprende, tá? Vira automático. E o mais engraçado é que só vocês, pais, vão saber ler o choro do seu neném, assim. Tipo, é muito. E aí você começa a reconhecer também nos outros nenéns, porque eles têm um certo padrão, assim. Então isso é muito engraçado, mas o começo
é chocante. Você olha e você fala assim, tá chorando por quê, criança? Eu já te dei comida, eu já te dei chamego, você tá trocada. Tipo, o que foi? E é complicado, assim. Então, com certeza, o choro. Fica tranquilo. Eles estão deixando a gente sonhar. Aproveita a fase da planilha do Excel. São ótimos. Ai, perfeito, galera. Chegamos ao fim do nosso bate-bola, entendeu? Eu creio que você que está nos ouvindo agora, se você não assistiu ou se você não ouviu, eu peço que você retome um episódio. Porque tem um bate-bola especial no último episódio, que assim, tá incrível. Só quem assistiu vai saber o motivo. E claramente a gente não vai fazer nesse, por motivos meio óbvios, né? O conteúdo ele está incrível e a gente não poderia estragar este conteúdo de forma alguma. Tá pegando fogo, bicho! Certo? Então a gente vai deixar para um próximo episódio, certo? Porque todas as surpresas elas vêm para surpreender, não é mesmo? Então eu já quero agradecer imensamente, né? Não sei se vocês têm alguma coisa para falar, mas eu já vou agradecer a presença da Nanda aqui com a gente, certo? Dizer que esse episódio ficou maravilhosamente incrível. Eu me segurei para não chorar de fato, mas já mandei mensagem para Giovana, falei, amor, tá difícil aqui, entendeu? Porque realmente foi difícil, mas está incrível, certo? Então, um beijo no coração de todos vocês que estão nos assistindo. Deixamos aberto novamente para qualquer outro assunto que a Nanda quiser vir aqui falar com a gente de novo também, tá super aberto aqui. Deixe disponível aqui, mandem nada, mas a gente apoia, tá certo? É isso. Bom, obrigado imensamente a presença sua, né, por você estar aqui com a gente, conversando nesse dia, nesse episódio super especial para todo mundo que é mãe, para você que se considera mãe, para você que considera aquela pessoa próxima como mãe. Espero que você tenha gostado. A gente saiu um pouco do nosso roteiro, mas também a gente fala de muita coisa boa. Então, queria aí passar para o Vitor também dar tchau e deixar depois nossa querida e muito, muito especial Ananda terminar esse episódio. Muito bem, então eu vou terminar com polêmica. Você que se acha pai porque é pai de pet, você é pai também, tô brincando, não é? Surprise, motherfucker! Não vou zoar, não. Cada um com a sua paternidade e maternidade. Nanda, queria te agradecer demais aqui pela sua presença. Acho que foi super enriquecedor de você poder se abrir, contar um pouco de como foi esse processo nosso ao longo desse tempo, mas principalmente a sua visão. Acho que é tão importante, é de um assunto que acho que já tem sido mais debatido, né? Agora que esse episódio está saindo aqui na semana, onde é comemorado o Dia das Mães também. E acho que tem muito a se fazer, muito a se falar. Eu acho que cada vez mais a gente vai ressignificando o que é maternidade, paternidade, e ter o seu depoimento aqui. Eu acho que foi muito bom. Obrigado por ter vindo. Dizer também que tenho muito orgulho da mãe que você é, da esposa que você é, da profissional maravilhosa que você é, né? E agradecer demais e deixar que você se despeça aqui do Pode Isso, galera. Bom, gente, muito obrigada. Você quer me fazer chorar, né? No finalzinho. Eu peguei o gancho. Mas obrigada mesmo pelo espaço. Fiquei muito feliz com o convite, ainda mais para falar sobre um tema que eu amo muito conversar, e que eu acho que bom que a gente está evoluindo tanto em poder ter cada vez mais espaços abertos para poder falar sobre a parentalidade de uma forma mais transparente, assim, tanto o lado bom quanto o lado ruim. Espero que muitos papais e mamães assistam o vídeo também e possam trocar mais sobre esse assunto, tanto dentro de casa, que já é uma polêmica gigante entre pais e mães, quanto também no ambiente de trabalho ou com amigos, colegas. Acho que é super importante. E obrigada mesmo pelo espaço e pelo tempinho de vocês. E para quem tá de casa, sigam o Pode Isso, galera. Curtem aqui, compartilhem o vídeo, deixem o like, comentários. Vamos bombar esse vídeo. E é isso. Obrigada. Amores, não choraram. Poxa. Coração de gelo, coração de gelo. Eu segurei, tá, mas ninguém sabe pra Giovana. Falei, mano, tá dando. O Andy ficou com o olhinho brilhando ali. Eu vi. Mas foi bom, gente. Desculpa, não sei se falei muito. Que isso, maravilhoso. Nossa, adorei. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Não!